Cristo, de Maria. Nós vamos caminhando juntos para mais uma etapa do dia de hoje, para mais uma aula que se inicia com a permissão dos mentores da casa, com a permissão principalmente de Deus, nosso Pai, e de toda a fraternidade de Francisco. Nós vamos pedindo permissão ainda a essa espiritualidade para nos ligarmos todos juntos aos mentores da subida vibratória, onde nós pedimos a eles que nos auxiliem, que auxiliem esse colaborador, esse facilitador que dará a aula de hoje, pedindo ao seu mentor o auxílio e a proteção, pedindo a Maria que abençoe a todos. E juntos de Francisco, nós vamos pedindo que ele ilumine o nosso lar, ilumine a nossa missão aqui na Terra, auxilie os nossos animais e nos auxilie a entendê-los, a compreendê-los e sermos mais justos e humanos. E assim, eu vou dizendo a prece: nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem na transformação do mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do mundo nesse momento em que passamos. Deus misericordioso e justo, auxilia-nos, abençoa-nos nesta caminhada justa e digna. E assim, nós vamos pedindo permissão ao mentor da Casa do Caminho, Itaporã, todos os seus índios e Brogotá. Vamos pedindo a todos que nos auxiliem, que nos comandem nessa noite de hoje. E juntos, caminhamos junto com Francisco nesta aula da noite, pedindo que Maria, que Jesus e que Deus abençoe a todos nós. E abençoe o facilitador da aula de hoje e auxilie principalmente ao João, que nos dá toda a força, todo o apoio para que possamos completar esse curso. E iniciamos a nossa aula de hoje agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas liberta-nos, ó Pai, de todo o mal, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos ver a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem. Maravilhosa. Eu vou colocar aqui a aula da nossa querida Simone, aí depois ela vai entrar para se apresentar para vocês, tá bom? Um momentinho só. Você me ajuda, né? Pessoal, vamos desligar o som, por favor. O áudio. Desliga o áudio, deixa só a Simone com o áudio ligado. Simone, por favor, se apresente. Ligue seu áudio. Oi, gente, tudo bom? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou voluntária do Centro Espírita Genebra, faço um trabalho aos domingos, né? Com a espiritualidade dos animais. Estão me vendo aí? Sim. Ah, então tá bom. Que aqui tá meio diferente também. E hoje a gente vai falar sobre um tema que parece novidade, né? Mas, na verdade, é um tema que perpassou durante o curso, em algumas questões, mudando só o recorte para dar uma reforçada. E vocês vão perceber que é algo que realmente faz parte aí naturalmente, até pela observação de nós, amantes dos animais, né? Então, pela simples observação, a gente sente isso, né? Que os animaizinhos, às vezes, eles não ficam bem quando a gente também não fica bem. Então, aí no próximo slide, a gente vai ter uma definição do que foi realmente a linha mestra, assim, para a gente estar conversando hoje, né? Que é a definição do médico veterinário Marcos Fernandes, que está na bibliografia inicial aí, desde o início do curso, que o João Amaro colocou para a gente, conheci através dessa bibliografia esse autor. Ele é um brasileiro, nascido na cidade de Mococa, mestre em medicina veterinária pela Unesp, né, em 92, e ele acabou estudando psicanálise também. Então, como ele tinha uma leitura já de todo homeopata, com tratamento dos animais, ele começou a dilatar essas percepções que ele tem com relação à doença que o animal tem, e o seu tutor também, como o próprio João Amaro também já comentou outras vezes. Então, os veterinários percebem isso e ele foi dimensionando essa percepção com esses estudos. Então, ele acabou estudando, inclusive, constelação familiar multiespécie, incluindo os animais. Como vocês vão perceber, também foi um tema já abordado com a Aparecida Dionísio, né? Então, como que esses temas se conversam? Ele deixa aqui claro para a gente que é muito comum observarmos que quando uma pessoa está doente ou com alguma dor, o animal de estimação faz questão de se colocar ao lado dela, em caso de dor, principalmente os gatos, que se colocam sobre a região que está doendo. Então, pela prática clínica, ele percebeu que muitos dos diagnósticos dos animais atendidos eram os mesmos dos seus tutores. E como ele baseou isso? Porque ele precisava de uma aplicação científica, né? Pela observação, nós também percebemos isso. Às vezes, achamos até uma coincidência, né? Então, ele se baseou no teórico Rupert Sheldrake, que nasceu na Inglaterra, em 42, ele ainda é vivo. Ele é biólogo, químico, parapsicólogo, escritor, e autor de um livro chamado A Ciência da Prática Espiritual. Olha lá, gente.
Allan Kardec já falava, se houvesse alguma incongruência entre o que ele escrevia e a ciência, que predominasse a ciência. Então, nós hoje vamos perceber que a ciência ela já vem trazendo dados comprovados sobre as questões espirituais, né? Então, baseado nos estudos do biólogo Rupert Sheldrake sobre a incidência dos campos mórficos, entendido como alguns laços afetivos entre pessoas e animais e seus grupos no âmbito emocional e não fisiológico, como um tipo de amor que os tutores projetam em seus animais. O autor levanta a hipótese sobre as causas desses relacionamentos que podem variar das formas mais desinteressadas ou até mesmo as formas desequilibradas. Então, a gente vai perceber a suscetibilidade do campo mórfico nessa interação homem e animal, refletindo na saúde dele com essa visão estudada, experimentada, se aproximando aí da leitura científica. Então, a gente vai começar a definir o que é um campo morfogenético. Então, olha lá, do grego morfe é forma e genética de origem, né? Os campos morfogenéticos são campos padrão e se organizam não apenas em organismos vivos, mas também em cristais e moléculas. Cada tipo de cristal, por exemplo, tem uma formação molecular e há muitos tipos de campos de acordo com diferentes padrões da natureza. Então, ele começa a falar aí de cristalização, de algo que acaba ficando até tridimensionalizado, né? E isso precisou de alguns estudos. Mas no estudo dele, propriamente dito, do Rupert Sheldrake, não tem nada visual para a gente. Então, o que eu trouxe para nós olharmos? Eu trouxe algo que muitos de vocês devem conhecer, que é um estudo de Masaru Emoto. Né? Por quê? Porque é um estudo visual. Né? Nós, como pessoas visuais que somos, vamos perceber... anterior, João. Nós vamos perceber que ele usou Masaru Emoto, né, que já é falecido, ele nasceu 22 de julho de 43 e ele em 2014 desencarnou. Então ele era um observador da cultura, da natureza, e fotógrafo e escritor e também músico. Escreveu o livro Mensagens da Água. O que ele fez? Ele, com um analisador de ressonância magnética, transferiu grupos de águas a fim de medir suas vibrações e separou, então, 1 ml de água congelada em diferentes padrões. Então, ele fez vários potinhos, né? E pegou essas amostras, expondo-a em diferentes ambientes, músicas clássicas ou orações. Aí, com esse analisador de ressonância magnética, com esse instrumento, ele foi verificar como que se comportavam as células das águas. E aí ele percebeu que após essa oração, né, formavam-se harmoniosos cristais hexagonais tridimensionais, 6 triângulos equiláteros, o que não acontecia, no caso, essa forma harmônica, na mesma água de torneira. Né? Então, ele entendeu que era uma obrigação nossa, com esse experimento, manter a harmonia, né, no planeta e nas águas como forma de progresso. Ele fez vários experimentos lá numa ilha do Japão, onde ele conseguiu, inclusive, diminuir o cheiro que tinha em alguns mares, só convidando as pessoas a fazer oração. Pois tudo, e ele entende que tudo que existe possui vibrações e viaja pelo mundo. É anterior, João. Então, aí ficou uma foto para nós, né, desses triângulos, porque olha que bonito, gente, a música Imagine, de John Lennon, tá aí comprovado essa forma de... que a gente chama que é hexagonal, né? Com esse belo desenho aí, essa forma harmônica, né? E quando não tem, a água não tem uma vontade, um comando, uma voz, né? De comando, as vibrações emitidas ficam assim desorientadas, não ficam assim belas, né?
E na época, algumas pessoas devem ter estudado já, e para quem não estudou, tem esse link aí, tá? E na hora que for disponibilizado o PowerPoint, é só dar uma olhada no vídeo todo, que ele vai explicando como que ele chegou nessa comprovação, né? Então, a gente percebe que existe uma questão vibracional, né, intensa, onde o comando de voz do homem, de acordo com a sua vibração e sua intensidade, a gente é como se fosse uma magia, né? A gente percebe certas coisas como o ambiente que a gente sente, às vezes a gente chega num lugar e não se sente muito bem, alguma coisa assim, mas ele conseguiu comprovar como que realmente essas questões se refletem harmonicamente. Então, a gente pode ir para o próximo, né? O que a gente percebeu? Tem uma questão, 538, que fala da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. É o livro dos Espíritos de Kardec. Então, nessa questão, ele fala que a ação dos espíritos da natureza formam categorias, especial no mundo espírita, que presidem os fenômenos da natureza. Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados? Na verdade, é uma pergunta, né? Então essa pergunta, e ele responde que foram ou serão esses seres, né, da natureza, dos fenômenos. Ou seja, eles pertencem, pergunta de novo, pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Aí a resposta do espírito isso é conforme seja, mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os humanos. Então, na aula da Amanda, a gente já viu isso, ela passou um vídeo falando sobre os elementais da natureza. Então, eles não têm uma consciência plena, mas eles seguem dentro da escala dos espíritos, que é classificado, né, também no livro dos espíritos, ordem de seres superiores para ter esses comandos. Então, aquela forma que a gente acabou de ver foi algum tipo desse elemento que fica na escala evolutiva no princípio inteligente, ressoando a energia positiva, clara, né? Então, aí no próximo, a gente vai ver que a água e o princípio inteligente, isso tem uma regência, né? Então, a gente já viu várias vezes sobre partes do Pentateuco que fala sobre o princípio inteligente quando ele parte da mônada, ele vai passar pelo reino mineral, pelo reino vegetal, animal, homem, anjo, arcanjo, até Deus. E nós, como pessoas nesse nível que estamos, de homem, aqui no quarto nível, este quarto nível é o nível que vai despertar o nosso coração, é o chakra. Está tudo relacionado, são 7 chakras, né? Sendo mineral relacionado com o chakra mais básico, vai subindo pelo esplênico, Então, nós temos essa capacidade, essa ponte do coração no cardíaco, com essa setinha que coloquei, de ser as pessoas transformadoras, né? Dessa questão... temos a nossa posição na hierarquia de possibilidade de fazer essa mudança consciente, porque depende de nós esse progresso, né, desse nível evolutivo que nós estamos. Então, a gente vê aí que no Apocalipse, a questão da água, representada como água viva, que o nosso corpo também tem mais de 70% de água, é como o próprio Espírito Santo, né, que vai despertar esse ascenso até chegar ao conhecimento maior, né? O Apocalipse em grego, descoberta e revelação. Aqui em cima, nesse link do YouTube, eu coloquei um vídeo, algumas pessoas devem ter visto, sobre uma ponte que foi construída, né? Para os animaizinhos numa cidade dos Estados Unidos, para eles passarem sobre a ponte, não passarem embaixo da estrada, né? E aí está falando que, nesse vídeo, que muitas pessoas não acreditavam que os animais fariam isso. E hoje, com essa teoria de desse cientista, biólogo, a gente vai perceber
que sim, eles são capazes de se reorganizar, né? Eles se comunicam entre eles e eles têm evitado a estrada e feito um caminho novo. Então, quando o homem tem vontade, né? Quando ele sente e atua, ele faz transformações como essa. É muito alegre, né? Muito bonito da gente ver que a gente usa toda a nossa capacidade para ajudá-los, né? Os animais. E aí, a gente passando para a questão 560, tem também Allan Kardec, que fala das ocupações e missões dos espíritos. Questão 560 faz a pergunta: tem atribuições especiais cada espírito? Aí ele reforça: todos temos que habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu em época diversa na terra, na água, no ar e etc. Então, é só confirmando que existem elementais e existem comandos, e existem seres superiores que ainda não têm a mesma consciência, mas que estão a serviço do plano material. Então, campos morfogenéticos são informações. As informações estão aí. A gente não fala que o telefone toca de cima para baixo, a gente não fala que é o espírito que chama a hora, né? Então, as informações, como a gente vê em alguns livros, no próprio filme de André Luiz, né, que foi aí veiculado, famoso, o que a gente vê? Que o setor de comunicação é um setor muito evoluído no plano espiritual. E que todas as questões que hoje nós estamos adquirindo por meio, por exemplo, do WhatsApp, que era uma coisa inimaginável há muito tempo atrás, para quem fez datilografia como eu, que enfiava o dedo fundo lá na máquina, né? A gente nunca ia imaginar que ia ter um instrumento quadradinho com um chip que eu ia falar online com a minha irmã lá em Brasília, né? A gente nunca ia imaginar isso. Então, conforme foi evoluindo, foram informações que foram nos inspirando para ter esse tipo de, para a gente ter esse tipo de acesso, né? Então, olha como vai reforçando. No livro Cara de um, Focinho de outro, o autor Marcos Fernandes coloca: informações vividas por membros da mesma espécie ficam armazenadas em um campo invisível, ficam armazenadas no campo mórfico, e o conteúdo dessas experiências fica acessível posteriormente para membros da espécie. Não importando o tempo, o evento ou se houve ou não contato entre esses membros, o aprendizado e a influência ocorrem pelo campo mórfico e não pelo convívio, e o contato pessoal entre pessoa e animal. Então, o campo mórfico rege tudo. Ele vai regendo tanto nós, animais humanos, como os não humanos. Aí ele vai dar um exemplo. Lá no Japão tinha um arquipélago composto por muitas ilhas. E uma macaca, chamada Imo, passou a lavar as batatas doces de outros macacos. E outras ilhas assim também fizeram, mesmo sem manter contato entre si. Então, ele diz que nessa teoria de Sheldrake, quando o 100º macaco, hipoteticamente, passou a obter esse hábito, houve um salto quântico da informação e do conhecimento. O aprendizado de uma situação elevou-se para o inconsciente coletivo e foi captado e aprendido por elementos das mesmas espécies, formando a massa crítica necessária para que o aprendizado atinja todos da mesma espécie. E aí essas atitudes por repetição são valorizadas e naturalmente feitas por outras gerações. Então, isso acho que explica, inclusive, a importância desse curso de espiritualidades animais, né? A importância de a gente ter grupos e grupos acontecendo em vários pontos, essa sensibilização. Porque vai acontecendo uma consciência e a gente vai expandindo essa consciência, novos modos operantes de lidar com a vida animal. Esse aí eu acabei de ler, João. Acho que eu estou adiantada. Também Então, leu? agora esse aqui. Não, esse não. E é o Campos Morfos e Salto Quântico, né?
Centésimo macaco, tá. Então, olha só, nós estamos evoluindo, né? Até os textos vão se adaptando à nossa forma de acessar as informações por conta do nosso nível de consciência ainda só no segundo, que é de planos de provas e expiações. No Velho Testamento, o campo mórfico nunca ia ser dito dessa forma, né? Então estava escrito de uma forma codificada, onde se dizia: não te prostrarás diante deles e nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, veja que tem um tom de maldição. Não tem um entendimento ainda. O Velho Testamento, a gente lembra de Moisés, que era algo rígido, duro, porque aquele povo precisava disso. A gente precisava, enquanto naquele período, de algo duro, verticalizado, para que a gente pudesse se humildar, né? A gente era ainda muito com os instintos primitivos. E aí, o que acontece? À medida que nós vamos tendo acesso a informações e nós vamos nos tornando menos predadores, as coisas também vão se sutilizando, né? Então, quanto mais consciência, menos maldições. A gente vai entender que tudo depende mais da nossa participação do que de uma maldição, de algo que não depende da gente. Então, a gente vai se amadurecendo nesse sentido, né? Com o trabalho de autoconhecimento, né? E percebendo que toda ação tem uma reação. E da lei da causa e efeito. E aí, os campos mórficos atuam no campo de direção também. Ele começa a explicar que que o campo mórfico conectam os animais às suas casas, mesmo quando não estão muito longe, como se fossem elásticos invisíveis. Essas informações podem fornecer vias direcionais, puxando o animal para a sua casa. Tem vários casos, né, gente? A gente já deve ter contado aqui de animal que aparece em lugar no próprio livro, lá no finalzinho, ele vai falar de uma moça que precisou se desfazer do seu animalzinho, foi morar num lugar distante, porque ela precisou morar como se fosse um abrigo, né? Ela não tinha condições de levar o animal. E a sua gatinha a encontrou nesse lugar. Então, é muito incrível isso. Tem alguns relatos na internet também, né? A gente vê casos de animais que percorrem muita distância e encontra seus tutores, né? Então, podemos citar, por exemplo, o caso das migrações também de certas espécies de animais que se deslocam de uma parte do planeta para outra em busca de alimento ou de melhores condições climáticas. Esse tema também já foi falado pelo Luiz Armando no começo do curso, no primeiro semestre. Então, alguém, se tiver um tempinho, quiser se aprofundar nisso, ele fala brilhantemente sobre isso. Então, o campo morfogenético não é uma estrutura inalterável, mas se altera ao mesmo tempo em que as mudanças no sistema, aí a gente começa a falar de sistema, por isso que ele foi estudar a constelação familiar, a qual está relacionado, acontece. Então, o que acontece? Às vezes uma geração inteira, primeira, que nem a gente viu lá no Velho Testamento, até a quarta geração, é como se a gente fosse predestinado. Então, a filha mais velha engravida, mãe solteira, aí depois a gente percebe que acontece a mesma coisa com a filha dela, e a gente percebe que depois com a terceira, até que uma dessas moças ou filhas, elas quebram esse padrão, né? Porque fica no inconsciente essa informação de que é assim, é uma cultura também. E aí quebra esse padrão. Às vezes também acontece em famílias que, por exemplo, inteiras, ninguém nunca fez faculdade. Aí chega um filho, vai lá e faz, aí começa a mudar o padrão. Então, olha, pelo comportamento a gente já sabe disso, que nós repetimos padrões. Mas quando ele começa a falar de sistema, ele começa a relacionar um com o outro, e aí a gente começa a perceber que o animal está nisso também, por conta da aproximação que a gente teve com eles, né? Então, no próximo slide, a gente vai ver que esse inconsciente coletivo, ele é observado
Portanto, que a forma de contato do indivíduo com o consciente ou inconsciente se dá por meio das sensações e dos sentimentos gerados. Essas informações são compartilhadas por toda a raça por meio dos seus genes, e agora por multi-raças, multi-espécie. Aí a gente vai percebendo, por exemplo, que essa questão do consciente e do inconsciente, quando, por exemplo, uma pessoa é cometida de uma doença, às vezes a gente vai lá e corre para ler um livro, né? O que significa doença no pâncreas? O que significa doença no fígado, né? O Val Capelli tem lá uma série de livros falando sobre todos os sistemas, sistema esquelético, sistema circulatório. Ele, junto com o Gasparetto, que já fez a passagem, eles escrevem um compêndio sobre isso. E não é raro a gente perceber que uma pessoa que tem acesso a essa informação, acometida de uma doença que eles estão explicando lá, ela fica sem entender. Porque ela fala assim, ela não se vê naquilo. Por quê? Porque a doença só vai acometer uma pessoa porque o padrão dela desarmônico... Simone, seu som está desligado. Aqui. Só vai atender o físico em forma de doença porque a pessoa não tem consciência que ela está num padrão desorganizado, ela está incongruente com seu pensamento, seu sentimento, eles estão incongruentes com a sua verdade, com o seu direcionamento, com a sua proposta de vida. Então, às vezes, a pessoa vai ler aquele livro lá e ela fala, não estou entendendo. Então, lógico que ela não vai entender, né? Ela ainda não está preparada para... Nós temos as nossas fragilidades, nossas formas de agir que traz, por consequência, esse comprometimento vital do organismo, né? Deixa eu ir lá para o próximo. Então, na família multiespécie, nós vamos perceber novos comportamentos. A gente começou a trazer os animais para dentro dos lares e, muitas vezes, segundo o autor, os animais estão sendo usados para carregar o que pertence aos tutores. E aí ele coloca o estudo de uma psicóloga, a pesquisadora Isabela Bertelli Cabral dos Santos, de 2008, que ela fala que modelos de formação familiares que mesclam a relação entre humanos e animais, é importante identificar o papel que cada indivíduo humano ou animal ocupa na família. A gente percebe isso também quando a gente faz tratamento à distância para os animais. Às vezes a gente sente por intuição que a gente tem que delimitar o campo do animal do tutor, que o tutor não está bem, está desequilibrado, agora na pandemia então piorou muito. Então a gente sente que tem que fazer uma cúpula no animal. E a gente, às vezes, divide, a gente coloca o animal de um lado e o tutor do outro. E esse tutor precisa de um tratamento. Muitos tutores chegam na casa espírita por amor aos seus animais, e eles não têm consciência disso. Aí a gente vai começar a encaminhar ele para uma escola de aprendiz, uma escola de autoconhecimento, para ele começar a ter esse processo de autotransformação, até mesmo para refletir no animalzinho. Então, dados apontam o apego aos animais como entes queridos, a ponto de substituir. Isso já foi falado aqui também. Tem uma parte no Evangelho que fala que nós caímos na misantropia, o amor que abre mão da convivência do humano com o animal, porque o animal, como nós vimos na gota d'água, ele é moldável, ele ainda está na escala que antecede a condição humana. Então, ele é moldável. Ele não usa a mesma voz que a gente, a comunicação dele é outra, então ele é totalmente liderado por nós. Então, essas trocas afetivas em excesso, elas desconfiguram o papel do animal, surgindo um sistema familiar emocional com eles, que às vezes a gente vai ver que compromete a saúde deles, sim. E dessa linha a gente começa a entender, né? Que fica puxado para eles, fica pesado. Então, a gente começa a fazer assim, definição de animais como filhos. Na espécie humana, filhos assumem o papel de pais. Então, e essas situações causam extremo peso psicológico sobre os envolvidos, pois tem que dar conta do seu próprio papel e do outro. A Aparecida Dionísio falou, quando ela falou de constelação familiar, ela falou sobre isso, né?
que existe toda uma prática lá devolvendo para o seu ancestral o peso que não lhe cabe mais, porque cada um tem um papel, tem uma missão, né? E nisso a gente vai reorganizando os padrões, tornando as nossas células, nossas energias mais salutares, mais fortes. Tem algumas práticas que é de colocar a mão aqui no ombro, imaginar a nossa família, nossos ancestrais, todo lá, para fortalecer a nossa parte biológica. E nós seguimos o nosso caminho sem ter esse compromisso de carregar o peso da ancestralidade. Então, uma tendência da família multiespécie é ultrapassar a barreira da sensatez, descaracterizando completamente o animal por meio de processo de humanização excessiva, aniquilando os instintos do animal e amplifica seu processo de identificação com o tutor a ponto de perder sua individualidade. Inclusive, eles são tão moldáveis nesse campo mórfico de informações que eles captam de nós, que eles ficam, inclusive, parecidos fisicamente, como o livro diz, cara de um, focinho de outro, e em temperamentos também, né? E tudo isso é muito explorado pelo mercado pet, o autor coloca, né? O Marcos Fernandes que coloca isso daí no livro dele. Então, quando a gente começa a cair por essa questão do sistema, a gente começa a entender relações que estão interconectadas, mas que cada campo vai ter um sistema independente, o campo da família, o campo do trabalho, o campo da minha relação com o animal. E o Bert Helling, que é o criador desse tratamento de constelação familiar, que é um belo tratamento, né? Porque ele iguala todos nós. Quando a gente participa de uma sessão, quem já teve oportunidade, a gente percebe que todo mundo se iguala, independente de religião. É uma linguagem muito linda, porque todo mundo ali tem família, sempre tem alguém na família que a gente menos se afiniza, a gente vai ter problemas, e esses problemas vão ressoando nas gerações, né, e vão atravessando por meio da prática de aceitação. Então, que se faz nesse trabalho de constelação, vai amenizando, porque vai acessando informações, né? É montado de um jeito que, às vezes, você coloca ali uma pessoa, sei lá, seu avô, e aí você tem uma sensação, a pessoa que está representando ele ali no campo mórfico, vai trazer uma sensação, um sentimento, e às vezes são descobertos, inclusive, segredos de família. Olha que interessante, gente. As pessoas falam que a constelação familiar, quem estuda, né, as pessoas formadas nisso, falam que a constelação é como se fosse uma pedrinha que você joga na água e faz esses desenhos ressonantes. Pouco se fala, somente se curva respeitando essas três leis: a lei da hierarquia, que é a ordem dos pais que antecedem os filhos, a lei do equilíbrio, que é a compensação dessa ordem pela troca harmônica entre a hierarquia, e a lei do pertencimento, onde a gente deve sempre incluir, sim, inclusive filhos abortados. Então, eles devem ser lembrados. Simone, seu áudio. Simone? Será que a Simone caiu? Simone? O microfone dela parou. Então, ou ela... O telefone dela está mutado. Simone, você bloqueou o seu... Aí, agora voltou. Desculpa. Bom, então essas três leis. Essas leis a gente já viu, né? E os animais, assim como as crianças, eles precisam se sentir pertencidos. Então, conforme a gente já sabe, já vimos no curso, à medida que eles vão se convivendo conosco, eles vão tendo os mesmos comportamentos, eles acabam evoluindo, eles acabam entrando nesse sistema de entender como a gente lida, eles sobem na nossa cama. Então, a gente acelera, sim, o processo evolutivo deles, a ponto de, às vezes, eles darem um salto quântico aí nessa evolução. Então, quanto melhor nós tratamos eles, mais eles vão ter oportunidade de voltar numa próxima existência com mais consciência. Então, os animais, assim como as crianças, para sentirem pertencidos, tomam para si
situações que não são deles, descompensando a ordem hierárquica. Tem dois lados aqui. Tem o lado também deles evoluírem e essa descompensação quando ela é excessiva. Aquele livro Todos os Animais Merecem o Céu, do Marcel Benedetti, tem uma passagem lá, não sei se quem viu, né? E o veterinário, o médico veterinário principal, ele tá de branco e aí ele vai sair, o cachorrinho pula nele e suja toda a roupa. E ele dá uma bronca e o cachorro fica extremamente sentido. Ele sente culpa, né? E ele, para se sentir pertencido, então ele faz algumas coisas e acontecem questões incríveis. Inclusive, ele salva a vida do tutor depois de uma situação difícil, porque ele fica muito com uma conexão simbiótica, como a gente vê no curso de apometria. Simbiose é quando você meio que se torna o outro e você na energia, a mesma energia. E ele ali salva o tutor numa situação difícil, num desdobramento, e acontece inclusive uma materialização. Esse livro é incrível, gente, se vocês puderem ver, bem legal. Então, como e por que os animais adoecem, então? Então, o autor vai falar, existem as tendências genéticas, né, porque a gente sabe que tem determinados animais que já têm uma tendência genética lá, com o problema, raça, condição ambiental, nutricionais e imunológicos. Tudo bem, tem tudo isso, a gente já sabe. Existe também essa coisa da simbiose entre tutor e animal muito forte, como na possibilidade do tutor estar obeso, o cachorrinho também fica, porque come muita coisa que não deveria, aí o animalzinho às vezes tem uma diabetes, problemas físicos, como algum problema até, sei lá, o tutor manca, o cachorro começa a mancar, tem um problema no olho, o cachorro também tem, né? Então, tudo isso leva hoje a perguntar quem na família ou alguém próximo está com esse problema. Então, esse veterinário, ele usa essa prática. Quando ele vê que o animal não está bem, ele pergunta se tem alguém na família que tem a mesma doença, de tanto repetitivo que isso começou a acontecer. E aí, como ele fez constelação familiar, ele ajuda com as frases curativas que a Maria Aparecida também falou na aula de constelação, né? Que olhar para o animal e falar que ele é um animal, que ele tem pais biológicos, que a gente é só um cuidador, e pede para o animal ser leve e feliz como um animal e seguir, né? Pode imaginar, inclusive, o gesto e tudo mais. A gente também tem feito isso, foi acontecendo de forma intuitiva e nos tratamentos à distância. Quando a gente percebe que o animal está muito sobrecarregado, a gente tem relatos de tutores que depois mandam mensagem informando, nossa, como melhorou meu animalzinho, porque a gente tem feito esse trabalho de devolver para o tutor o peso que o animal está carregando. E aí a gente orienta o tutor, né? A gente sempre sabe que isso não é de forma consciente, então a gente vai de maneira muito carinhosa, acolhedora, e vamos dando dicas, né, para a pessoa se desvencilhar um pouco dessa simbiose, porque nosso magnetismo é muito pesado para eles, né? Tudo para animal em tratamento é muito mais rápido, uma projeção de cor, uma imposição de mãos, tudo por conta do nosso campo magnético, que é mais forte, né? Então, sempre a gente vai orientando. E aí ele vai reforçando o Marcos Fernandes, né? Lá ainda no anterior. Há momentos que os campos mórficos de ambos se interagem com as tendências doenças e produzem quadros sintomatológicos parecidos, tanto físico quanto psíquico. Isso significa que tutor e animal podem manifestar os mesmos sintomas para determinada doença. Assim, o tratamento exclusivo do animal torna-se eficaz, na maioria das vezes, pois apenas nos quadros agudos e situações pontuais que o tratamento dá resultados. Tá vendo, gente? Situação crônica precisa de tratamento dos dois, física e espiritualmente. No entanto, o desafio dos médicos veterinários atuais está em trabalhar a doença crônica, incurável e, geralmente, estreitamente relacionada com os seus tutores. É forte, né? Então, ele no próximo vai confirmar isso, né? Muito baseado no livro aí. Os animais são como um mata-borrão ou uma esponja que absorve as energias do ambiente ou dos seus tutores e somatizam
em seu corpo toda sorte de influências negativas. Tudo por quê? Por causa dessa maneira deles se amoldarem, como nós vimos lá no exemplo do Masaru Emoto, na água, o animal ele tem essa capacidade de se amoldar muito a nós. A importância de identificar causas, do contrário, ocorre o risco do tratamento paliativo, ou seja, vamos supor que nós é importante a gente identificar. Simone, o seu áudio está desligado. Tem alguém me ligando aqui, desculpa. É importante identificar essas causas, né? As causas como viagem do tutor, gravidez da tutora, chegada de visita a um novo animal, essas coisas são externas, mais fáceis de a gente perceber, situações conflituosas entre os familiares, brigas, enfim. Pode ser uma causa de doença também, que desestabiliza o bichinho. Mas o mais difícil é a pessoa assumir um compromisso consigo para mudar o seu padrão, como um autoconhecimento, uma reforma íntima, né? E isso já é algo que, muitas vezes, até ele fala aqui, que o tutor, às vezes, fica trocando de veterinário. Vai no veterinário, vai no outro, vai no outro. Não aceita o diagnóstico. Isso parece uma forma de negar a sua própria potência de incidir no bem-estar do animal. Porque a pessoa está tão alta, tão fora, ela não quer olhar para o animal. Na constelação, a gente viu, né, quando a Maria Dionísio deu, que tem que ter o olhar, a coisa tem que ser olhada, tem que ser tratada, tem que ser trazida à tona. Está tendo um problema? Por que o animalzinho está assim? Né? Então, na vida louca que a gente não olha e vai passando. E a gente quer que o veterinário resolva. O veterinário não vai resolver sozinho, ele vai fazer a parte física. A parte somática, emocional, muito tem a ver com o tutor. Né? Então, aqui no próximo, vai falar como e por que os animais adoecem. Então, tá aí, ó. Muitas vezes o que desencadeia ou potencializa a doença é seu próprio tutor ou as pessoas que convivem diuturnamente com o animal. Assim, o ambiente que o animal está submetido é de suma importância. Até mesmo a morte de um dos entes da família, especialmente aquele que o animal tinha mais contato. Então, ele aplica na prática dele a necessidade de aprofundar a história do tutor, né? Então, ele acaba perguntando para o tutor como é que estão as coisas e tudo mais, né? E aqui inclui também, gente, adestramento, porque às vezes o animal ele fica nervoso porque ele tem excesso de energia e o tutor ele não explora aquela inteligência, como nós vimos, né? Que o animal é inteligente. Ele não explora aquele comportamento perspicaz do animal. Então, ele fica ali, fechado, quieto num canto, não sabe obedecer comandos. E a gente viu que eles são super vulneráveis aos nossos comandos, né? Então, hora deixa subir na cama, hora não deixa, aí depois você vai lá e quer tirar o cachorro que te morde. Então, a gente perde o nosso aspecto poderoso de liderança, de líder de matilha, né? E aí a gente começa a ter problemas com o animalzinho. Então, Bert Helling vai falar sobre a grandeza que existe no trivial. Ele diz que toda terapia trata do relacionamento com os pais. Então, todos nós temos os nossos gatilhos na nossa ancestralidade. Não é diferente com o animal. Então, que a dor causada pelo que a dor é causada pelo que aquilo que a gente não conseguiu com os nossos pais, né? Então, os rompimentos, os desentendimentos causam essa dor. E aí ele vai diferenciar, e aí depois a gente cresce e fala, não, tudo bem, eu aceito. Mas ele diz que aceitar a pessoa é diferente de tomar. E que nós precisamos aprender a tomar. Tomar significa eu tomo assim como é, que é mais profundo, é mais do que aceitar. Quando fazemos isso, concordamos de verdade, organicamente, internamente,
com uma coisa que está lá e ficou para trás, e daqui por diante eu vou fazer o meu caminho. É muito bonito, né? Isso aí eu peguei do livro Constelações Familiares, no capítulo que fala o triunfo é a renúncia ao sucesso. Lembra quando Jesus veio, que o traidor, né, lá, o Judas, não, você tem que ir lá no Sinédrio, você é muito mais capaz, tal, e aconteceu toda aquela confusão que configurou como uma traição, e acabou ele suicidando. Por quê? Porque Jesus sabia que existia o tempo daquela humanidade, nosso tempo, né, que não dá para apressar as coisas, né? Então, Jesus triunfou na sua própria crucificação, porque reverberou o ato e a ação dele continuada, né? Ela foi seguida por gerações até os dias de hoje. Né? Se ele se juntasse lá com o Sinédrio, ele ia ser mais um deles, né? O poder, né? Com os poderosos lá, ele ia ser mais um. E não era essa a missão dele. Então, gente, olha como é parecido com a nossa missão, do motivo da gente estar unido hoje aqui, né? Nós temos essa missão, né? Ó, Bert Hellinger diz que todo progresso incide uma culpa. Exemplo de quando partimos de casa para ter a nossa família, como no caso de um companheiro, ou companheira que casa com alguém que a família não aceita. Nesse momento, há um rompimento com a família. Então, há também uma libertação para você seguir o seu caminho. Então, toda criança, e nós, de certa forma, estamos no nível infantil ainda, porque só estamos no segundo grau do nível da evolução do planeta, toda criança precisa transgredir para se desenvolver. Hoje vivemos nesse momento de transgressão cultural no trato com os pequenos. Né? Nós estamos com muito zelo, né? Nós somos criticados, a inversão de valores, briga entre protetores. E isso é um caminho como se nós estivéssemos procurando achar o caminho do meio para chegar ao equilíbrio dessa relação entre tutor e tutelado. Então, nós estamos nesse momento de redentor, de culpa. Nós não estamos aqui para falar assim, tá vendo, o animal está doente por sua causa. Não, mas essa culpa faz parte. Porque é ela que vai fazer a gente refletir as nossas condutas. O animalzinho é a parabólica, ele vai ser ele vai indicar ali, tem alguma coisa errada aqui com a gente, no nosso sistema familiar. E vai fazer a gente olhar para a gente, né? E não tem problema, tá tudo certo, né? Nosso nível de consciência ainda não permite que acessemos todo o drama cósmico de Jesus, que renunciou às esferas celestiais a nosso favor. Assim estamos para os animais não humanos como Jesus, o Redentor, esteve para nós, já dizia Chico Xavier. Então, eu acho que eu acabei não pondo o link aqui, que eu acho que eu antecipei o slide. Mas nesse link aí, ó, tem um filme do Geraldo Lemos, curtinho, gente. Quem quiser, tiver tempo de assistir, ele vai falar justamente sobre essas informações que a gente ainda não acessou. Que vai ter um momento que nós vamos, por volta de 2050, como a tecnologia está avançando muito, né? Como não, graças a Deus não teve a Terceira Guerra Mundial, nós estamos aí no crédito e nós vamos conseguir acessar esses planos, inclusive a vida de Jesus nos registros acásticos da natureza, né? Porque eles estão aí, nós que ainda não estamos preparados para acessar essa informação, mas vai aparecer, né? Como um filme. E no começo, está falando nesse vídeo, nós não vamos entender nada, e aí a gente vai perceber que a gente está começando a acessar as verdades dos planos mais sutis. Então, aqui eu acho que eu já falei isso, né? No Renúncia de Jesus, em sua crucificação, aguarda o despertar de mais um degrau da nossa humanidade a seu tempo. E isso nos inspira a insistir na progressão do bem com atitudes inclusivas. Isso redimensiona o caminho particular que cada um de nós trilhamos em favor da conquista da consciência no trato animal. Porém, estamos sujeitos às nossas próprias limitações. Por isso, somos suscetíveis a doenças, assim como eles, os pequenos, né? Pois há troca nessa relação e nós precisamos uns dos outros.
Então, não pensemos, vou deixar de expandir, mas quando a gente pensa assim, não vou mais pegar um animalzinho, porque eu posso ser culpado pela doença. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para dar um caminho de expansão de consciência. Então, deixar de expandir nossa convivência com ele seria como retroagir, dizendo que não adotamos um animal para nos livrar da dor de uma separação, porque tem muita gente que ainda faz isso, né? E essa união a gente sabe que ela é benéfica na nossa evolução, tanto para nós como para eles. Então, gente, eu espero que vocês eu tenha contribuído de alguma forma, né? E se alguém quiser perguntar alguma coisa e que esclarecer alguma coisa, se eu puder, né? É isso mesmo, Simone. Vamos abrir mesmo para perguntas. Então, Simone está aí para responder. Qualquer coisa eu ajudo a Simone também, se for preciso, alguma coisa técnica, eu estou aqui para ajudar também. Pode perguntar, pessoal. Para variar, tem que ser eu, né? Agradecer, Simone, e dizer que realmente essa questão, eu doei a minha cachorra, ela já veio para mim grande, é uma box pitbull. Eu não sei que idade que ela tem, mas aí ela ficou um tempão comigo e eu precisei, arrumar um outro local para ela ficar. A princípio, o rapaz é muito mais novo do que eu, parecia assim super apaixonado. Depois de 2 anos, ela apareceu na minha varanda de novo, sem ele trazer. Aí ela retornou à casa. Hoje ela está comigo, hoje eu falei assim, não, hoje você vai ficar até o final da sua vida. E seja que Deus quiser. Incrível, né? Incrível. Eu queria também fazer um relato. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Aconteceu também com o cachorro que eu tenho agora, né, que chama Ragnar. Eu tive câncer de tireoide e aí ele chegou. E aí ele teve câncer no pescoço. Então não foi na tireoide, mas foi na mesma região, né? E eu já era espírita, já tinha feito alguns cursos e estava estudando também terapias mais voltada para os humanos. E aí eu comecei a me aprofundar voltado para os animais, né? Quando eu descobri o dele, inclusive além do tratamento veterinário, aí eu comecei a fazer os tratamentos alternativos que eu também estava aprendendo. Então, fazia cromoterapia, e aí o lugarzinho que ele teve o tumorzinho, quando eu fazia as sessões de cromoterapia, de florais, as terapias alternativas, começava a nascer uma casquinha, sempre um dia depois que eu fazia o tratamento dele. E aí ele fez a cirurgia, tirou, ficou bem, mas ainda depois disso, mesmo eu me cuidando, fazendo meus tratamentos, ainda, por exemplo, tem ocasiões, por exemplo, que eu tenho dor de barriga. No outro dia, ele tem dor de barriga. Então, é muito mesmo similar a mim. E aí eu fico sempre me policiando para eu manter o equilíbrio, porque eu sei o quanto ele é influenciado por essas coisas também. Tanto que quando eu contei que ele era um cão de terapia, não sei se vocês lembram, que eu até comentei que às vezes a gente pensa assim, né? Mas e se ele não passar num teste, se ele não for um cão terapeuta? Às vezes ele pode não ser para as outras pessoas, mas com certeza dentro do lar que ele está, ele já cumpre essa missão, né? Sim, existe a troca de experiências, e a gente está sempre ajudando eles a evoluírem. Então, assim, não tem certo e errado, né? Ele porque a gente tem muita inconsciência, às vezes a gente não sabe porque a gente tem determinada doença. Então, a gente abrir mão de uma adoção porque, né, vou comprometer a vida dele, seria como realmente foi falado agora, desistir da gente se ajudar mutuamente, né? Existe uma ajuda mútua, porque ele, nesse caminho, entre aspas, redentor que ele tem também, quando ele assume alguma coisa da gente, ele também está evoluindo, né? Sim. Então, é muito bacana vocês contarem isso. Eu também, o meu cachorro, eu também estava com problema de coluna e ele
Também ficou. Então, o que é legal nessa hora? É legal quando a gente perceber que está acontecendo isso, contato com a natureza, passear, dar movimento na casa, né? Porque agora ficou muito evidente isso na pandemia. E aí, quando a gente faz isso, eles melhoram. Ou, se não, as terapias, como você falou, maravilha, é isso mesmo. Ele ama fazer trilha. Leva ele para fazer trilha, ele parece uma criança, sabe? E aí ele é o mais feliz da trilha e eu fico muito feliz quando eu vejo ele daquele jeito. Realmente essas questões da natureza, dos laguinhos, isso daí eu acho que transmuta um pouco, né, do que a gente acaba levando. E se não fosse eles, talvez a gente não iria, né? Então, tá vendo como tem a troca, né? Que bacana. Obrigada por compartilhar. Obrigada. Boa noite. Gente, eu estou aqui e eu estou escutando todo mundo. E no começo desse ano eu perdi a minha labradora, depois de 14 anos. Mas eu sei que ela tá melhor que eu, com certeza. Não tem a menor sombra de dúvida que ela está melhor que eu. E ela, na realidade, ela morreu com problema de coração, né? Mas, assim, eu tenho problema na coluna. E os últimos 2 anos dela, ela ficou muito mal da coluna. Afetou as patas traseiras dela, ao ponto que os joelhos, né? Eles têm joelho, a gente pode dizer que é joelho. Estavam se tocando, as patas traseiras, os joelhos estavam se tocando, tão ruim que ela ficou da coluna. E eu tenho problema sério de coluna. Então, e aí a gente, falando de natureza, né? Quando eu estava muito ruim, que eu não estava conseguindo andar, aqui essa foto é na casa da minha mãe, e ela estava ficando lá, porque a casa da minha mãe tem mais espaço, e eu estava sempre lá. E quando eu ficava muito ruim da coluna, que eu não conseguia andar, eu falava, não, eu vou catar a Clara e vou levar a Clara a dar uma volta, e a gente ia andar aqui. Então, assim, era uma coisa assim, que a gente trocava uma energia com a natureza. Aqui, desse lado de cá, aqui da foto, é um rio de Piracicaba. Então, eu ia caminhar com ela cedinho, e aí a gente via gavião, falcão, lagarto, e eu parava junto com ela, e aí ficava as duas olhando ali, tudo acontecendo em volta, e minha dor na coluna acabava, e ela começava a andar melhor também. Então, assim, eles têm muito da gente. E o meu humor, tá, gente? Ela tinha o meu humor, assim, a tutora dela, a Rita, cuspido, gente. O meu humor ela era muito eu no meu humor. Meu humor, assim, era impressionante. O dia que eu levantava terrível, ela também levantava brava, ela levantava latindo, ela saía brigando com todo mundo. Eu falava assim, gente do céu, como é que essa cachorra é mais eu do que eu mesma? Então, assim, eles têm muito da gente. É impressionante. Aí ela, às vezes eu me pego com saudades dela, porque eu falo assim, gente, até no humor você era igualzinha a mim. Espero que você esteja melhor lá no mundo espiritual. Foi legal você falar isso. Para ficar melhor do humor. Foi muito legal você falar isso, porque o autor do livro também fala que, às vezes, essa coisa que aconteceu, né, de achar o tutor de volta, é porque tem que estar ali com aquela pessoa, não adianta ali. Às vezes tem casos, né, que o cachorro é devolvido 4 vezes, né? É adotado, ele não dá conta, aí volta, porque tem que estar ali. E aí ele fala que tem um outro caso no fim do livro que ele fala de uma pessoa que tinha 200 cachorros no abrigo. O cara adotou o cachorro já tinha o mesmo problema que ele. Então, não, é aquela coisa, né? O ovo ou a galinha, não se sabe. Existe uma sinergia aí. Existe uma sinergia, um processo mútuo de troca. Então, para a gente evitar, às vezes, achar que a gente tem culpa, né? Porque a culpa, como a gente viu aqui, ela faz parte do processo de libertação, ainda na nossa cultura, né? Pelo menos pela leitura do Bert Helling, né? Toda vez que você rompe um padrão ou deixa uma coisa que você já está acostumado, você vai ficar, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Então, isso não é motivo para a gente deixar de amar e de conviver com eles, né? Mas você sabe que aconteceu um episódio recente comigo, e aí que foi o processo inverso. A minha vizinha aqui em São Paulo, ela tem 2 gatas, a Ágata e a Cristi. A Ágata é a mais velha. E, de repente, a Ágata começou a miar na minha porta, e eu saía para conversar com a Ágata. Resumindo, eu fui adotada pela gata.
Eu fui adotada pela gata. A gata é da minha vizinha, mora na casa da minha vizinha, come na casa da minha vizinha, mas ela vem todos os dias na minha casa. Ela mia na porta da minha casa, eu abro a porta, ela entra, ela excursiona na casa inteira, deita em cima da minha cama, deixa todos os pelos dela lá em cima da minha cama, do tipo assim, olha, se alguém entrar aqui vai saber que isso aqui é meu. E eu fui adotada por ela. Gente, eu achei assim... É a mais gostosa essa, né? Essa adoção. Incrível, porque eu tô ainda meio reticente de adotar um outro pet. Então, eu falei assim, não, agora não é hora. E a gente sempre fica na desculpa, né? Aí eu não quis adotar e, no fim, aconteceu o processo inverso. Eu fui adotada pela gata da vizinha. Sim, e os gatos, eles sentem até alguma coisa, né? Eu tive um também que ficou só 6 meses comigo, né? Ele veio, eu estava num momento muito difícil, um momento de uma irmã minha que teve um diagnóstico, né? E eu fiquei com medo de perdê-la, e eu estava muito ansiosa, meu coração batia muito, né? E ele vinha e deitava aqui. Ele veio da rua, entrou no meu quarto, ele deitava aqui. E minha casa não é telada, né? E ele ficou exatos 6 meses. Quando ela entrou em remissão da doença, ele foi embora. Eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos mesmo. Não tem palavras. Nesse processo ao contrário de eu ter sido adotada pela gata, eu sou eternamente grata, porque ela é maravilhosa, a gente conversa muito, troco muita ideia com ela. Todas as vezes que eu me vejo no sufoco, ela vem para conversar e eu troco muita ideia com ela. Um dia a dona dela virou para mim e falou assim, eu achei que você estava conversando com uma criança. Eu falei, mas eu estou? Quem disse que eu não estou conversando? Estou conversando com a sua gata. E pode ter certeza que ela me entende muito bem, melhor do que muito ser humano aí de 2 patas. E a gente troca boa figurinha, eu e ela. É muito legal, gente. Eu fui adotada por ela e eu acho assim, fantástico. Ela é uma gata tricolor, ela é preta, branca e amarela, mas ela é linda. Ela é linda. E tem a Lina levantou a mão, a Lina quer fazer uma pergunta. Faça, Lina. Oi, tá me ouvindo? Sim. Tudo bem, Nina? Tudo bem, Simone? Eu fiquei fora porque caiu a minha internet, tá? Mas eu estava vendo vocês por um outro aparelho, tá bom? E é o seguinte, eu ouvi você falar na aula, e no começo da aula você falou sobre o gato com as nossas doenças, né? Quando eles se apoiam na gente, que eles nos ajudam muito, né? Nós passamos por um problema já em 2015, nós tivemos 2015 e 2016, nós tivemos vários falecimentos, um atrás do outro, numa sequência de 4 meses, nós tivemos 3 falecimentos dentro da minha casa. Faleceu minha sogra, meu cunhado e logo em seguida meu marido, que não tinha nada, tá? Foi questão assim, um mês atrás do outro, tudo acontecendo um atrás do outro. Bom, eu tinha as minhas gatas aqui em casa, 9 meses depois faleceu meu irmão de câncer, e de repente, né, eu tinha uma gata preta, totalmente preta, linda, muito linda, a Sarabi. E essa gata, de repente, ela começou a aparecer na mama. Na realidade, eu tive um problema logo depois. Eu tive um problema de tireoide muito séria, onde eu tive 2 nódulos, e um deles ficou maligno e um benigno. Eu não podia operar esses nódulos de câncer, tá? Por quê? Porque um deles estava completamente desalojado da tireoide, tá? Ele estava grudado na tireoide pelo lado de fora, como se ele tivesse um fio. Então, ele estava solto, aquele fio segurando ele, aquele cabinho segurando ele, e ele do lado de fora da tireoide. O outro era benigno, não tinha problema nenhum. Só que essa gata, toda noite ela vinha no meu... O que me chamou a atenção é isso. Ela dormia em cima da minha cabeça. Ela não dormia aqui. Ela dormia aqui assim. E ela cobria a minha coroa, praticamente, tá? Meu molar, a minha parte aqui de cima da coroa, ela cobria e ficava me segurando daqui para cá. Foi um processo muito desgastante, tá? Porque eu não podia ser operada. Foram feitas várias cirurgias espirituais dentro do centro que eu frequento, do Itaporã, porque eles têm a parte da apometria.
foi aberto faixa, foi aberto tudo, foi feita autorização para que fossem feitas esses processos acontecendo. Você vai falar, mas como assim a cirurgia? A cirurgia acontecia porque quando eu ia fazer os exames, ali estava a amostra de tumor partido no meio, eu sentia a dor, você entendeu, lá dentro mesmo da espiritualidade. E são coisas, assim, gratificantes que a espiritualidade faz para a gente. Sou muito grata a isso. E essa gata, praticamente 2 anos depois, quando eu já estava em processo remissivo, tá? Fazendo químio, fazendo uma série de coisas, essa gata aparece nas mamas com um tumor, né? Só que quando esse tumor apareceu, ele já apareceu devastando ela. Ele devastou ela. Ela foi operada, eles operaram ela, tudo, tiraram um lado. Aí, quando foi ver, tinha do outro lado também. E a live que até complementando isso, a live que o João fez, a última live agora, foi falado, né? Até das doenças, que eles estavam fazendo comentário, né? Que eles vão, e quando principalmente, a gente tem que fazer o pedido para que eles não sofram. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Foi a pior coisa. Quando a médica chegou para mim e falou que não tinha mais jeito, porque tinha dado água no pulmão, ela ia sofrer, ela já tinha feito quimioterapia, tinha voltado para fazer punção de novo. Eu peguei simplesmente, foi muito difícil, porque eu me coloquei como espírita, tá? Me coloquei dando uma ordem para que fizessem aquilo, e eu pensei assim comigo, quando eu chegar lá em cima, como é que vai ser? Quando esse animal chegar lá em cima, como é que vai ser? Sabe, eu entreguei ela lá, eu saí de lá, agradeci muito ela por tudo que ela fez por mim, e que eu senti muito a presença dela durante muito tempo. Enquanto eu estive em tratamento, era como se ela estivesse caminhando aqui dentro da minha casa. E para mim foi assim o maior aprendizado da minha vida que eu carrego. E por isso que quando eu falo nos animais, que a gente peça para que a gente seja humano com os nossos animais, é ser humanos mesmo. É ser amoroso, ser carinhoso, ser tudo que a gente pode dizer. Eu tive um sentimento de culpa muito grande de ter mandar fazer a eutanásia nela. Meu filho foi lá no veterinário à noite, porque ela ia ser feito só no dia seguinte. Meu filho foi se despedir dela. A gata se abraçou nele. Tá? Vocês me desculpem, eu estou emocionada porque eu falo disso, porque foi um fator que aconteceu comigo dentro da minha casa. Então, é muito desgastante. E na live que eu ouvi do João ontem, eu me perguntava, eu tive que fazer um tratamento muito sério, porque eu me culpava de ter mandado fazer eutanásia nela. Porque seria a mesma coisa que eu mandar um médico fazer eutanásia num parente meu, você entendeu? Sim, é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento, porque não importa, sabe? Eu falei assim, eu sou grata, porque ela levou o que era meu, levou com ela, você entendeu? A gratidão é imensa. Eu hoje tenho 3. E é o processo dela, né? Existe um processo também. Essa coisa do aceitar ou tomar, que o Bert Helling coloca, é uma coisa de cada um. A própria Ivênia Prada fala, quando ela toca na questão da eutanásia, né? Se não fosse necessário, os médicos não seriam preparados para isso, os médicos veterinários. A própria veterinária falou, Lina, eu sei que está muito difícil para você. Ela falou assim, mas tem que ser feito. Ela falou assim, ela vai sofrer, foi o que eu fiz, mas a gente vai aprendendo, né? Por mais espírita que você seja, é o apego, porque a gente é ser humano. É o apego dos nossos... Eu tenho caso ao contrário, que eu sinto culpa do mesmo jeito. Eu fui esperando, mas o sofrimento se prolongou muito, sabe? E eu não sabia se estava certo ou errado. Eu só achei que segui minha intuição
o processo evolutivo. Então, é isso que cada tutor vai fazer. Ele Sim, vai ouvir a foi própria intuição para o que eu contribuir pude é a com evolução dela, entendeu? Porque ela veio com isso daí, porque era incrível, incrível que aquela gata ela era linda, ela parecia ela era totalmente preta de olho amarelo. Que linda. Ela era linda, 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 linda. Eu, depois que eu a perdi, eu coloquei outra no lugar, que também é preta, e agora trouxe mais uma pequenininha. E às vezes me dá vontade de pegar mais um, e se bobear, pego o outro. Se bobear, a gente Então, pega tudo tudo, aquilo né? que eu ouvi da live, dessa sua aula, da live do João, quem puder assistir, assista de novo, porque é maravilhosa, é fantástica. E ontem à noite eu tive assim mais um insight que deu na TV, no canal 577 da CNN, passou nossos amigos felinos e que eram os gatos. Gente, aprendi muita coisa, vale a pena. Acho que era 11 horas ou 11h30 da noite a hora que começou. É fantástico. É maravilhoso. Quem puder assistir é de domingo. Eles dão uma aula e todos os estudos que eles fazem e que você percebe que esses médicos, eles levam isso muito a fundo e vão a nível de espiritualidade que nem todos levam. Lina, maravilhosa como sempre, né? Simone, muito obrigado. Obrigada. Agradecido, isso é muito bom, isso é maravilhoso, a gente debater, para a gente exatamente ter consciência do que é que nós estamos fazendo, exatamente com os nossos irmãos menores. Isso é uma conscientização que a Simone falou, e é exatamente isso. É através desse sentimento que nós temos com nossos pequenos, é que nós estamos colocando em prática os nossos sentimentos pelos nossos irmãos humanos também, né? E através desses aprendizados, que é a nossa evolução, que vamos levando nossos pequenos também, e forma-se um caminho, que esse caminho tem uma chegada. E essa chegada está naquela escala evolutiva que a Simone colocou. Nós vamos chegar até Deus. Nós não vamos ser Deus, nós vamos estar próximo a Deus. É exatamente isso. Esse caminhar. Foi a escala evolutiva que a gente aprende quando isso, a gente estuda. Exatamente. E a escala que você falou, angelitude. Vai ser difícil, né? Vai ser muito demorado. Mas nós vamos. Vai e volta. Mas a gente começa a ter consciência, quem sabe a gente não começa a correr, como a Simone falou, né? Correr, que a gente precisa correr. Pessoal, maravilha. Sim. Obrigado mais uma vez, Lina. Obrigado, Simone. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de colocar... Eu vou pedir para a Juliana fazer as nossas vibrações, não esquecer das nossas águas e dos nomes que se encontram no nosso caderninho virtual de vibrações. Juliana, por favor. Oi, boa noite a todos. Antes de fazer o encerramento, só queria falar um minutinho que para a Rita, que eu também tive uma cachorrinha assim, uma cachorrona, né, que foi minha grande companheira, 13 anos comigo, me acompanhou. E nunca é tarde para a gente pegar um novo pet, viu? Hoje eu tenho outra, a gente substitui. E para a Lina, que toda vez que a gente faz uma eutanásia no animalzinho, a gente se sente culpado mesmo, né? Quando ele não morre naturalmente, é normal a gente carregar essa culpa. O João deve conviver com isso sempre, né? Mas o veterinário sempre nos indica o que é melhor a fazer, né? Então, acho que o que importa é a gente guardar tudo de bom que aquele animal nos proporcionou e tudo de bom que a gente conseguiu fazer por eles, né? Que eu acho que mesmo eles tendo esse fim, é um fim necessário. Então, vamos lá na prece de encerramento. Ju, você já tinha feito alguma vez a prece ou a primeira vez? Eu já tinha feito. Ah, você já tinha feito. Você já se apresentou da outra vez, já, né? Eu já. Mas você quer que eu fale novamente? Pode falar rapidinho. Tá. Se eu só lembrar, eu também lembrar. Tá bom. Então, eu sou a Juliana, né? Eu frequento já um centro espírita há 12 anos, que é aqui na Vila Formosa, na Zona Leste. Então, lá eu faço um trabalho de mediunidade, né? De incorporação. E agora também estou participando de um outro, que faz um trabalho mais voltado assim para fora, auxilia famílias necessitadas, né? Então, já estou no espiritismo há um tempo, amo animais. Só tenho 2 hoje, mas como vocês falaram aí, queria ter muitos gatos, muitos cachorros.
né? Mas acho que é sempre tempo da gente ir renovando, né? A gente perde um, infelizmente, depois pega outro. Acho que um animal não substitui o outro, mas a gente vai fazendo o que pode, né? Dentro do possível. Isso mesmo. E é isso. Pode fazer a nossa prece. Então vamos lá. Então agora, neste momento, bem sintonizados em Jesus, sentindo a presença dos nossos mentores e amigos da espiritualidade, vamos elevando o nosso pensamento e agradecendo por essa aula preciosa, pelos ensinamentos que foram passados pela nossa irmã Simone, e acalmando também os corações de todos os participantes que perderam seus animaizinhos, que sentem a sua falta. Que todos nós possamos ter o entendimento necessário de que cada um temos um tempo necessário na Terra, uma missão a ser cumprida, e o que podemos levar como aprendizado é que tudo o que fizemos foi com muito amor e carinho. Então, agradecendo a Deus, a espiritualidade, por esse momento de estarmos presentes, pela essa oportunidade, vamos vibrar por uma semana harmoniosa, repleta de saúde, de paz, de muito amor, e que nós estejamos novamente reunidos na próxima segunda-feira, sentindo a presença de Jesus vibrante dentro dos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite a todos. Uma excelente semana. Obrigado, Ju. Imagina. Obrigada, Simone. Adorei a aula. Obrigado. Até boa noite, obrigado. Gente,